E aí, moçada, tudo bem com vocês? Então, hoje chegamos ao terceiro e último vídeo dessa série de como você pode iniciar suas pinturas com marcadores. Mas fiquem tranquilos que a gente vai continuar abordando esse tema de pintura com marcadores, de técnicas de luz, sombra, porque não existe essa de eu cheguei ao final, não existe mais nada para ser aprendido, para ser dito. Não, a arte é infinita, sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar e sempre vai ter algum assunto aqui pra gente tratar aqui no canal, certo? Inclusive, eu já tô preparando alguns vídeos aqui de pinturas individuais com uma cor só. Por exemplo, fazendo o degradê do escuro pro claro e do claro pro escuro para ficar bem claro. E também técnicas de esboço com lápis comum, com lapiseira, grafite, enfim. Porque é muito importante você entender da onde que sai a sombra para fazer a pintura com os marcadores. Então, se você não sabe fazer isso com o grafite, com o lápis, provavelmente você vai ter muito problema para definir aonde estão as sombras e as luzes nos lugares certos do seu desenho. Então, também são aulas que eu estou preparando para os próximos vídeos aqui para o canal, beleza? Outras dicas também que eu estou preparando aqui para o canal é como você deve segurar a caneta. Também existe um ponto certo, nem muito baixo e nem muito alto. Tem um ponto certo onde você consegue enxergar o seu desenho como um todo e também consegue fazer a técnica certa no papel. Porque se você não enxerga o desenho, você não consegue fazer. Esse tema eu resolvi abordar nos próximos vídeos porque eu vejo muita gente segurando a caneta errada. Existe um jeito certo de segurar a caneta, beleza? Então, sem mais demora, vamos começar a aula de hoje. Você já sabe também, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aí para fortalecer. E vamos começar com um marcador da cor amarela. Aqui eu escolhi um amarelo um pouquinho mais escuro. Ele é o Deep Yellow. Por que eu resolvi começar com essa cor? Porque o manto do Eng, ele não é um manto muito claro. Ele é um manto mais escuro. Ele é mais puxado pro laranja. Mas aqui eu quero fazer um degradê. E como a gente já viu na aula passada, para fazer o degradê você tem que começar com a cor mais clara primeiro, para depois você passar a cor escura por cima, igual eu estou fazendo no vídeo. Isso vai me ajudar a dar aqueles pequenos pontos de luz depois quando eu colocar o outro marcador de tom mais escuro por cima desse laranja. Reparem que dessa vez eu não estou usando a técnica anterior de fazer pequenos círculos para você conseguir a coloração. Eu estou dando leves puxadas. Por que eu estou dando essas puxadinhas? Porque eu quero que o final fique com uma ponta. Então se você der essas leves puxadinhas com o marcador, mas tem que ser umas puxadinhas meio rápidas, meio tirando o marcador do papel. Você puxa e levanta o marcador, aí ele dá essa pontinha. E também reparem que essa técnica aqui é a mesma técnica do desenho anterior. Eu estou reservando os pontos onde eu quero que fique mais claro no desenho. Eu não estou pintando totalmente por cima do amarelo. Eu estou deixando alguma coisa de amarelo por baixo do laranja. Mas também, caso alguém tenha achado meio ruim o que eu falei no início do vídeo, que existe uma forma correta de segurar a caneta. Não é que existe uma forma correta de segurar a caneta, tá? Cada um segura a caneta do jeito que quer. Eu só vou mostrar para vocês os modos mais fáceis, o jeito que eu encontrei de trabalhar melhor usando os marcadores ao meu favor, usando a técnica ao meu favor. Como por exemplo agora, depois que eu passei o laranja sobre aquela região que eu queria, eu volto com o amarelo recontornando igual o vídeo anterior, fazendo ali só na bordinha, bem na ponta mesmo do laranja para dar o degradê. Depois vai vir mais outros marcadores para a gente conseguir dar um efeito ainda melhor. Então reparem o que eu estou fazendo para depois vocês repetirem aí no desenho de vocês aí. Tranquilo? Espero que eu esteja sendo bem claro e objetivo aqui, espero que vocês estejam entendendo, tá? E se você está começando por esse aqui é o terceiro vídeo da série de como iniciar as suas pinturas com marcadores. Então eu te aconselho a voltar lá no primeiro, que o primeiro te dá um pouquinho de embasamento para o segundo e o segundo te dá embasamento para esse aqui, beleza? Agora vamos fugir um pouquinho do óbvio. Reparem que ao invés de eu escolher um laranja mais escuro, não, eu escolhi um amarelo ocre. Por que o amarelo ocre? Porque em cima do laranja ele dá esse aspecto de marrom. Ah, Adriano, mas então por que a gente não usa o marrom? Não, porque o marrom ia ficar muito escuro, não era isso que eu queria nesse efeito. Eu queria esse efeito mesmo de dobra de roupa. Reparem como só eu passando um pouquinho de amarelo ocre, ele já me deu o efeito da dobra. E ficou bem suave, ele não ficou aquela coisa muito escura. A gente erra muito esses tons às vezes, então essa é uma dica bem legal, tá? Ao invés de você escolher um tom mais escuro, escolhe um tom intermediário que eu te garanto que vai ficar legal. E sempre voltando no tom anterior, passou o amarelo ocre, já vai lá com o laranja e passa na borda do amarelo ocre para ele suavizar o tom.
para ele não ficar aquela coisa que você vê aonde foi feita a divisão do desenho. A gente não quer que fique divisão, a gente quer que fique uma coisa bem suave. Então, passa o tom mais escuro e logo após você passa o tom mais claro para você suavizar o seu desenho. Tranquilo? E galerinha, eu acredito que se vocês estudarem bastante com esses 3 vídeos aqui que eu postei, já é um mini curso, tá? Esses 3 vídeos aqui já é considerado um mini curso de pintura. Se vocês pegarem e estudarem eles mesmo, mas estudarem de verdade, não só assistirem eles já com a sua caneta na mão, o seu desenho na mão, eu garanto para vocês que a evolução vai acontecer, vocês verão os resultados em breve, tá? Isso eu posso garantir. Agora, fugindo novamente do óbvio, ao invés da gente usar um vermelho escuro para fazer essa sombra, a gente vai usar um marrom, porque eu quero uma intenção diferente nesse desenho aqui. Eu não quero que ele fique muito quente, eu quero que ele fique o intermediário entre os tons quentes e os tons frios. Então, o marrom, por mais que ele não seja uma cor fria, misturado com o vermelho, ele me dá essa sensação de sombra, mas não aquela sombra quente que o vermelho escuro ia me dar. Não sei se vocês estão me entendendo, mas se vocês fazerem esse teste no papel aí na casa de vocês, eu acho que vocês vão conseguir ver a diferença que dá de um tom para o outro. Mas somente nesse caso, tá? Existem casos sim que a gente vai usar o vermelho escuro para poder fazer a sombra no vermelho claro. Mas esse é assunto para outro vídeo. Por enquanto vamos se concentrar nesse aqui. Nesse aqui eu achei que o marrom ia ficar bem legal e acabou ficando realmente como vocês podem ver aí no desenho do vídeo, beleza? E para fazer aqui a continuação do manto, é o mesmo esquema que a gente fez na parte de cima, tá? O amarelo primeiro, depois a gente faz o laranja, deixa o espaço ali, ó, do amarelo pra gente poder fazer as sombras. E aí finalizamos com o amarelo ocre por cima e depois fazemos o degradê. Usando o laranja por cima do amarelo ocre e o amarelo normal, no caso, o amarelo claro, por cima do laranja, fazendo aquele degradêzinho legal. Se vocês fazerem isso que eu tô mostrando pra vocês aqui no vídeo, eu garanto para vocês que vai funcionar aí no desenho de vocês, tá? Essas técnicas que eu estou ensinando para vocês aqui no canal são técnicas que eu ensinava para meus alunos na época que eu dava aula aqui na minha cidade, tá? Então eu tenho certeza que se vocês prestarem bastante atenção, não tem como não aprender, beleza? Ressaltando mais uma vez, eu preciso que vocês prestem atenção no que eu estou fazendo, tá? O desenho ele não é teórico, ele é mais na prática. É importante aprender a teoria sobre o desenho? Sim, é importante, mas é mais importante você olhar, você ver o que a pessoa está fazendo e absorver isso para você e tentar reproduzir isso no papel. Infelizmente, o que a gente vê muito hoje em dia no YouTube é muita teoria e pouca prática. Infelizmente, é isso que acontece. Então, para a gente fugir mais uma vez do óbvio, vamos aprender isso, vamos botar em prática o que a gente acha que é teoria. E vamos deixar a teoria um pouquinho de lado, vamos aprender a desenhar. Falar sobre o desenho é bem legal, mas eu acho que desenhar é mais legal ainda. Não concorda comigo? Bom, e eu fui conversando e esqueci de falar. Esses 2 tons que eu estou usando aqui para fazer a calça do Eng são os tons de cinza quente, tá? Eu usei 3 tons, eu usei um tom claro, um tom intermediário e um tom escuro para fazer aquela borda da sombra que vocês estão vendo ali no desenho. E para fazer o bastão eu utilizei 2 tons, eu utilizei o marrom, que é o marrom chocolate, o marrom tradicional, e usei também o amarelo ocre para dar um pouquinho de degradê ali, para dar aquela impressão de luz no bastão. E agora para fazer essas flechas, essas setas, que o Eng tem ali na testa e nos braços, eu estou usando um tom de azul muito claro mesmo, tá? Tomem bastante cuidado na hora de escolher esse tom de azul, que se ficar muito escuro é capaz de não ficar legal. E para fazer os tons de pele, eu acabei escolhendo esse tom aqui da Sinoarte, que é o Ivory, a numeração dele é 550. Ele é tipo um rosa claro, mas bem clarinho mesmo, quase transparente. Eu gosto bastante de fazer essas peles desses personagens de anime com esse tom de rosa aqui da Sinoarte. Eu acho que fica bem legal. Muito importante quando você já tem uma coloração embaixo, tipo por exemplo ali o azul, é legal você não encostar o teu marcador em cima desse azul para não marcar. Reparem que eu troquei a ponta desse marcador, ele já não é mais a ponta original. Eu comprei uma ponta brush e coloquei nele. Eu acho muito divertido pintar com esse tipo de ponta nos marcadores. Se acaso for do interesse, deixem aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo mostrando para vocês como que eu troco as pontas dos meus marcadores, porque esse aqui não é o único.
Vocês repararem nos meus vídeos anteriores ali de Speed Draw, eu uso vários outros marcadores de marcas que não têm a ponta brush com a ponta brush, porque eu acabei trocando. Eu acho mais legal. E galera, tomem cuidado na hora de escolher o tom pela tampa do marcador, porque geralmente a tampa do marcador não é da mesma cor do marcador, tá? Esse é um ponto negativo aí da maioria dos marcadores que eu conheço. Outro ponto negativo que acabamos descobrindo nesse vídeo. Reparem que agora eu estou usando uma Copic, tá? Da mesma cor do tom da Cineart anterior, pois é, a Cineart acabou a tinta no meio do desenho e eu acabei tendo que trocar. Por que ponto negativo? Porque, na minha opinião, veio muito pouca tinta nesse marcador. Mas esse é assunto para outro vídeo. E para fazer esses pontos mais escuros ali de sombra da pele do Aang, eu usei outro marcador da Cineart também. Ele é de numeração 522, o nome desse marcador é Flash. Ele fica uma espécie de salmão escuro no desenho. Eu acho que fica bem legal, e se vocês repararem bem no desenho que eu estou fazendo, ele combina os tons de pele, tá? Ele combina bem, ele dá uma sombra bem legal. Então, se vocês têm esse marcador, podem fazer as sombras com ele, que eu te garanto que vai dar certo. Outros vídeos que eu estou preparando também é aonde você deve colocar a sombra. Reparem que eu não vou colocando a sombra onde eu bem entendo. Eu calculo bem aonde que eu quero colocar para que o desenho não fique desproporcional, para que você olhe e realmente dê a impressão que a luz está batendo em algum lugar e a sombra está acontecendo em outro lugar, diferente de onde a luz bateu. Muita gente fica com medo de colocar esses tons mais escuros para fazer as sombras de pele de personagens. Eu acho que tudo é uma questão de teste, tá? Se você está com medo de estragar o teu desenho, faz um teste em outra folha. Mas esses dois tons aqui, eu acho que eles combinam bem legais. Eu já fiz vários desenhos aqui no canal usando esses dois tons e me agradou bastante o resultado. Então podem usar esses dois tons sem medo, que eu acho que vai dar certo aí no desenho de vocês também. Reparem também que agora eu vou voltar com aquele tom mais claro, usando aqui o tom da Copic, pra gente dar aquela leve suavizada no tom, para não ficar muito escuro, para não deixar aquela divisão muito aparente. Eu gosto de fazer isso em todos os desenhos que eu faço, tá? Então é uma técnica que, se você dominar, eu acho que você vai usar pro resto da vida isso. É muito importante você usar esses tons mais escuros para dar a profundidade. Reparem que quanto mais eu vou passando ele ali embaixo do queixo e no início do pescoço, vai dando a impressão de que realmente o corpo ele tá mais para trás. Não fica aquela coisa que parece que tá tudo tá tudo na frente. Não, o rosto tá mais na frente e o corpo tá mais atrás. Isso só acontece por causa desse efeito da sombra que eu tô fazendo com esse marcador mais escuro. Mas essa técnica você só vai dominar depois que você treinar bastante, depois que você errar bastante, depois que você fazer várias vezes, tá? Infelizmente não existe fórmula mágica. A fórmula mágica pro desenho é você desenhar, tá? Então essa é a principal dica que eu te dou. Desenhe, erre, faça de novo, mas faça. Não deixe de fazer, tá? Fique sempre desenhando, sempre treinando. E o mais importante, fique repetindo as técnicas. Você já aprendeu a fazer uma técnica, fique repetindo ela até ela se tornar natural, até ser como respirar. Parece clichê, mas se você parar para pensar, não tem como a gente fazer alguma coisa sem a repetição. Infelizmente, você nunca vai conseguir fazer alguma coisa com perfeição fazendo apenas uma vez. O resultado só vai vir depois de várias tentativas, depois que você repetir esse mesmo movimento por várias e várias vezes. E não esquece de deixar aí nos comentários se eu tô conseguindo te ajudar de alguma forma. E agradeço de coração a você que ficou até o final desse vídeo aqui comigo. E nos vemos no próximo desenho. Valeu!